Sarvamangalam Onjum Saur Jai Shri Parabhairava, o Senhor Amriteshvara, a forma suprema da consciência, Shiva em sua face irada, que desperta-nos da ferocidade de seus olhos penetrantes que nos fazem, como espelhos, contemplar a realidade infinita de nossa própria consciência. Um de vocês me pediu para falar sobre Bhairava, Papito. Me pediram para falar sobre esse aspecto absoluto da consciência de Shiva, adorado entre os tantras não duais, cujo um grupo enorme de textos descreve essa sublime forma da divina consciência, e eu vou falar agora um pouquinho para vocês sobre Bhairava, a forma terrível do Senhor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui nós falamos sobre meditação, yoga, caminhos da transcendência, espiritualidade, lucidez e como nos tornarmos a cada dia mais lúcidos, mais preparados para viver essa vida de maneira consistente, plena, consciente. Hoje, um de vocês me pediu para falar sobre Bhairava e o Matheus vai ler o comentário dele para vocês. Bhairava é esse cara aqui, ó. Ou esse cara aqui, ó. E eu tenho ele aqui, porque meus dois gurus me deram o nome de Yogi Bhairavadasa, servo de Bhairava, da consciência suprema. Fala a pergunta aí. Fernando disse: Guilherme, meu querido, bom dia. Salve, Mateuzinho. Deus ilumine vocês. Gui, conheci Bhairava através de você e fiquei muito encantado. A face irada de Shiva, a destruição severa de todo o mal, implacável, uma erupção vulcânica. Adorei ele e tenho refletido muito sobre os seus aspectos transcendentais, porém estou carente de informações sobre. Poderia citar algumas obras? Até agora só encontrei o Vijnana Bhairava Tantra, que é um texto fenomenal. Perfeito. Então vamos primeiro olhar a etimologia da palavra Bhairava, né? Bhairava vem da raiz Bhi, que significa medo, terror, e o sufixo Rava, que significa som ou rugido. É o som que desperta. É como o rugido do trovão que nos faz acordar. Então, Bhairava é aquele que provoca medo, né? É aquela figura feroz e aterradora que afasta o mal, que apavora os inimigos. Aqui vocês estão vendo várias faces de Bhairava, algumas associadas ao cemitério, como por exemplo Kapala Bhairava, como Shmashana Bhairava, o Bhairava dos crematórios, que está ali como o espírito que ronda a morte. Ele é o rugido absoluto, ele é aquele que transcende o medo, ele é a fonte da vibração sonora que explode no universo inteiro. Então, Bha é como luz, né? Também decomposto no Tantra esotérico, também ele tem um significado benéfico, que significa assim, ó, de Bha, que vem de Bhana, que é a luz da consciência. Ra vem de Ramana, que é o movimento, energia da Shakti, a vibração do cosmos. E Va, que vem de Vaman, que é a expansão infinita da consciência. Então, Bhairava é o estado supremo da consciência, prístino, ininterrupto. Shiva, na sua forma absoluta, transcendente, indizível, é Deus com D maiúsculo, maluco. Que integra luz, movimento e expansão. Ele é aquele que destrói o ego, é a vibração primordial, é o que apavora os ignorantes, é o que apavora o mal. Bhairava é a força vibradora, vibrante, que faz com que nós todos, em terror reverencial, em temor reverencial, nos curvemos diante da magnificência desse universo. Ele está acima de todas as formas de Shiva. Então, no Tantra esotérico, você tem essa imagem, por exemplo, de Guhya Kali. Aqui sim é uma religião Shakta, em que Kalima é a forma do princípio universal. Abaixo dela você tem os Panchabrahma, que são as 5 faces de Shiva. Então vamos lá. Os 5 deuses que você já ouviu falar, ou não, 3 você já ouviu falar, que é Shiva, o Rudra, Brahma e Vishnu, né? Então, Brahma, Vishnu e Rudra, ou Shiva, são os deuses da criação, manutenção e destruição. E também tem Ishvara, e o outro que eu não me lembro agora qual que é, mas eles são responsáveis pela criação, manutenção, destruição, ocultação e revelação. Eles são emanações dos 5 Brahmas, das 5 formas supremas de Shiva, que são Sadyojata, Vamadeva, Aghora, Tatpurusha e Ishana. Então são 5 Brahmas, são as 5 formas de Shiva atuando na criação. Acima deles, a face oculta é Bhairava. E no Tantra Shakta, ensinado pelo meu guru, acima dele está a suprema Shakti, né? Que é Guhya Kali, a Kali secreta. Mas assim, religião Shaiva vai ter Kali como suporte, religião Shakta vai ter Bhairava como suporte. Então, dependendo se você é da religião do grande Deus, a deusa vai ser suporte dele, da grande deusa, o Deus vai ser suporte dela, mas ambos são um e o mesmo. Em outras palavras,
Toda essa complexidade de nomes e formas para designar as atividades de Deus é para dizer do mundo da manifestação. Se nos Tantras você tivesse que ter um nome para designar Brahman, como tem no Vedanta, aquele Nirguna Brahman, aquele que está além das qualidades, além dos atributos, além das ideias de nome e forma, aquilo que faz surgir de si a criação, este seria Bhairava. Então ele é mais do que o Shiva para quem se ora. Ele é oculto, ele é misterioso, ele é a fonte, ele é a contraparte, ele é a consciência pura da Shakti, ele é a consciência pura do poder dinâmico da criação. Esse é Bhairava. Né? Então ele é a face irada de Shiva, mas ele não é o guarda de Shiva. Né? Os hindus purânicos entendem Bhairava como um segurança lá de Shiva. Não. Para os tântricos, Bhairava e Shiva são sinônimos, e Bhairava e Shiva são sinônimos de Deus. O Deus ultra monoteísta, o Deus monista, na verdade, que está em mim, em você, em toda parte. E sobre textos que falam de Bhairava, bom, você pode olhar tudo que o Swami Lakshman Juu escreveu, pode pesquisar os artigos, aqui nesse link você vai achar, aqui embaixo, os links dos textos do Acharya Staneshivarti Malsina. Ele tem alguns textos falando sobre Bhairava. Tem coisas de outros acadêmicos, como, por exemplo, do Melanson e do Christopher Wallace, mas os textos tantras antigos que vão falar de Bhairava sendo Shiva, sua forma absoluta, são o Swachanda Tantra, o Rudra Yamala Tantra, o Netra Tantra, o Vijnana Bhairava, que você citou, o Mrigenda Tantra, o Karana Tantra, o Shiva Sutra, de que eu falei, que foi recebido pelo venerável Vasugupta, e lá Shiva é tratado como Bhairava, e a deusa como Bhairavi. Então ali Shiva, no Shiva Sutras, Shiva falando com sua consorte Shakti, se tratam como Bhairava e Bhairavi, né, ele contando o segredo do universo para ela. Além desse, você tem a Malini Vijayottara Tantra, você tem, acho que eu já falei do Netra Tantra, e alguns outros. Na verdade, você tem bem mais que isso, né? Você tem, por exemplo, existe um grupo de textos tântricos, que são os tantras não duais, que a gente chama de Bhairava Agamas, ou Bhairava Tantras. E são 64. Eles têm esse sabor não dual. É neles que você encontra a revelação yógica de forma não dualista. E aí Bhairava lá, nesses textos, algumas citações, assim, a tradução não está muito boa, mas, por exemplo, no Vijnana Bhairava você tem uma definição de Bhairava assim: Bhairava não é um corpo ou uma forma, mas a essência da consciência que reside além do tempo, espaço e causalidade. É o princípio absoluto. Um sufi chamaria isso de Allah, um vedantino chamaria isso de Brahman, Nirguna, um taoísta diria isso é o próprio Tao, ou Dao. No Netra Tantra, Bhairava é descrito como o portador do olho supremo, Netra, o olho, terceiro olho, né? Que tudo vê e dissolve todas as ilusões do mundo manifestado. Por isso que o Acharya Timalsena, meu guru, disse que no Nepal, as estátuas de Bhairava, o terceiro olho, os dois olhos estão voltados para o terceiro olho, e o terceiro olho está pegando fogo, né? Como o olho que destrói a ilusão, que tudo ilumina, enfim. No Swachanda Bhairava, o Senhor livre e espontâneo, que age de acordo com sua própria vontade divina, sem limitações. Ele cria, inclusive, por conta de sua capacidade, né, da sua própria vontade, o universo. Ele representa a liberdade última da consciência, onde não há separação entre o eu e o universo. Por favor, eu esqueci de duas pessoas importantíssimas para falar de Bhairava, né? Dos dois principais discípulos de Swami Lakshman Juu, o Mark Dikowski e a Bettina Balmer. Tem cursos, inclusive, inteiros da Bettina sobre a Malini Vijayottara Tantra e sobre o Vijnana Bhairava no YouTube. Tem palestras inteiras do Mark e tem muitos artigos dos dois, assim, sem dúvida. Um dos melhores livros para entender, por exemplo, o Netra Tantra é da Bettina. E para entender o Tantra Shakta Shaiva não dual, o Tantra de Shiva ou o Shivaísmo da Cachemira, a Bettina é uma das melhores pessoas para isso. Então vamos lá, outras citações. No Vijnana Bhairava, por exemplo, nós temos Bhairava como consciência suprema. Ele é identificado com o estado de Shunya, ou Shunya Brahma, como na Kriya, onde o mundo exterior e interior cessam e apenas o estado de plenitude, Purna, existe, ali habita Bhairava.
né? Então, Bhairava pode ser acessado por qualquer uma das 112 técnicas de meditação do Vijnana Bhairava, e esse estado de plenitude, que é o que a gente chama de Nirvikalpa Samadhi, ou de Paramartha, o supremo estado, é com esse espantoso estado de disrupção. É o som apavorante que o Yogananda descreve como o Om que ruge e abala as estruturas do universo. Da forma não dual, ele representa o estado de consciência onde o praticante percebe que tudo é uma única realidade indivisível. E ele também é o som e a vibração. Ele é Shabda Brahman. Ele é, Shabda é a linguagem, o som, a forma, a expressão sonora. E ele é o próprio Spanda. Ele é motionless vibration, né? Então a vibração sem movimento. É o estado de Shiva, que por conta de seu Icha, seu desejo. Então ele é Shabda Brahman, ele é o poder que faz emanar o universo, o perfume por onde o universo se emana. Ele é o próprio Omkara. Para nós, Kriyavans, isso é líquido, claro, certo, né? De perceber ele como essa vibração, essa luz e esse som que emana todas as coisas. E cujo rugido, tal qual o Big Bang, faz expandir o universo inteiro. Expanda e expansão não tem a mesma raiz, pelo que eu saiba, tá? Expanda em sânscrito, sim, é vibrar. Então, é aquele lugar em que diz que Shiva, embora pareça estático, porque é assim que o Tantra fala, né? Shiva é estático, por isso essa imagem de Kali, ó. Kali é dinâmica, Shiva tá ali deitado como que morto. Parece então que Shiva, ou nessa daqui de Gurya Kali, como eu te mostrei, Shiva, o Bhairava tá deitado como que morto aos pés de Kali, e sem a dinâmica da Shakti ele é como que morto. Mas o que o Spanda vai dizer é, não, a consciência pura tem certa dinâmica. Ela não é, como diria no Vedanta, absolutamente estática, sem forma e sem conteúdo, porque senão o universo nunca apareceria. Né? Mesmo que seja um truque, aqui Maya não é ilusão, mas uma delusão, um truque de mágica por onde tudo aparece. Então, quando você está identificado com a sua identidade pessoal, com o seu nome, com sua forma, né? Encontrar Bhairava é a aniquilação disso, por isso que ele é apavorante. Não é que ele é terrível no sentido de que ele é ruim, é que ele apavora nossos pressupostos, nossos preconceitos, nosso ego, nossos condicionamentos, as estruturas da nossa persona e da nossa psique. Ele é o que faz banir de uma vez por toda a delusão do eu separado, de Asmita. Então, aquele que medita em Bhairava como guru de todo conhecimento alcança a bem-aventurança suprema e dissolve todos os seus karmas. Isso está lá no Kularnava Tantra. Nos Tantras Kaula, por exemplo, está escrito que Bhairava, no Kaula Tantra está escrito Bhairava é a consciência pura, Bhairavi é sua energia. Juntos eles dançam como o universo manifestado e não manifestado. Então, Bhairava é o som primordial, é o pulsar eterno, o som não manifesto que vibra no coração de todos os seres. Ele é o ritmo da criação, preservação e dissolução. Isso está lá na Malini Vijayottara Tantra. Então, aquele que contempla Bhairava, o Senhor de olhos ferozes, transcende todo medo e dissolve os grilhões do nascimento e da morte. Está no Rudra Yamala Tantra. E Bhairava cria o mundo, ou Shiva cria o mundo, por conta do seu Swatantriya, seu poder, seu inerente poder de autossuficiência. Tantra é a sua capacidade de expandir, assim como o artista irresistivelmente expressa sua arte por conta de seu Swatantriya, seu amor pela sua criação. Bhairava Shiva emana ao mundo a partir de um ato de espantosa contemplação amorosa. Em outras palavras, é dito que quando Deus está em Samadhi, todo o universo aparece em sua contemplação amorosa. Quando nós estamos em Samadhi, retornamos para Deus. Essa é uma brevíssima introdução sobre o que é Bhairava, a suprema e absoluta consciência, que você só vai entender de fato quando se deparar com ele, né? O terrível Senhor que nos desperta da ilusão. Eu ia ler para vocês, mas não vai dar tempo, mas eu recomendo, tá lá no site do Acharya Timalsina, um texto que meu guru recebeu em sânscrito, descrevendo o Senhor Bhairava, né? Ele escreveu em sânscrito e tem várias formas de entender Bhairava nesse texto. Eu vou pedir licença ao Acharya. Num próximo vídeo eu vou ler ele inteiro, traduzido para o português, a minha maneira, para vocês. Depois, quem sabe, quando a Acharya permitir, a gente pode comentar esse texto no Instituto, tá bom? Mas de qualquer forma, tá aqui, chama-se Samvarta Stava, né? Um hino para o Senhor Bhairava. Eu acho que eu posso ler só o final, né, pra gente terminar, que diz assim: vendo-me com a mente esvaziada, sem nenhuma sensação corporal e sentado na mandala das Bhairavis, depois de ter oferecido as flores, o Senhor Bhairava, de repente e forçosamente,
entrou em meu coração através dos canais dos sentidos e faculdades e revelou ele mesmo com palavras inconstruídas, palavras não ditas, com sua emissão de suas potências ou por meios de seu Shaktipata, a fim de conceder sua graça aos sadhakas, aos buscadores, cujas naturezas bestiais foram dissolvidas, o Senhor Bhairava, de tonalidade de uma nuvem densa e escura, articulou essa oração, ou transmitiu essa oração como uma fala preenchida com um modo, como o modo, ou a forma do supremo, a forma suprema de ser. Um mortal se tornará Bhairava com até mesmo uma única recitação correta deste hino. Jai Mahakala e Jai Shri Guru, Jai Guruji, Shri Shivacharya Staneshwar Timalsina, porque trouxe esse texto lindo para nós, que algum dia eu espero poder ler em português, mesmo que eu não seja quem traduza, algum dia vocês podem ver. Mas olha, essa foi uma brevíssima introdução, um brevíssimo sabor de quem é Bhairava, a Suprema Consciência, para vocês. Eu sugiro que vocês acompanhem os cursos do Acharya, e eu sugiro que vocês acompanhem os cursos aqui no Instituto, que a gente vai falar mais sobre isso nos próximos semestres. Até mais!